Olá, meu nome é Gisele e hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma breve reflexão. Você já se deparou com uma situação em que você estava em meio a uma multidão, a um lugar com ruídos, com barulhos, com outras pessoas desconhecidas e nessa situação alguém te chamou? Alguém mencionou seu nome ou seu apelido, alguém se referiu a você e você prontamente reconheceu essa voz. Talvez a sua mãe, talvez algum amigo, alguma voz que você reconheceu e por isso você atendeu a esse chamado. Já aconteceu com você? Engraçado, porque mesmo em meio a um ruído, em meio a uma multidão, quando você reconhece uma voz familiar, você prontamente reage em direção a essa voz. Isso é interessante porque muitas vezes nós nos deparamos ao longo da nossa vida com vozes que nós não identificamos a sua origem. E esse é um processo que todo mundo passa ao longo da vida. Às vezes essa voz não é audível, mas ela vem em forma de pensamento, ou uma reflexão, ou algo que nós achamos que é o nosso próprio pensamento. Pode até ser o nosso pensamento, mas muitas vezes eu posso te garantir que não é a sua voz. Muitas vezes é uma segunda voz. Às vezes essa voz vem de Deus e às vezes essa voz é totalmente contrária ao que diz a palavra de Deus. Se nós acreditamos que a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, então nós precisamos alinhar o que essa voz diz à palavra de Deus, a Bíblia, que é o que nós cremos. E o que diz a Bíblia acerca do que Deus pensa sobre nós? Quando nós pensamos em ouvir a palavra de Deus, nós podemos encontrar, por exemplo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que essa voz é uma voz boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós pensarmos, por exemplo, em outros versículos, como por exemplo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nós vamos ver que o que Deus tem para nós são planos de bem, é um futuro de paz e não de sofrimento. Então, eu vou te dar uma dica. Se você identificou essa voz e essa voz coloca em você medo, e essa voz te paralisa, e essa voz traz ansiedade, e essa voz traz pensamentos negativos, pensamentos de opressão, essa voz não vem de Deus. Então, se essa voz não vem de Deus, você não precisa ouvi-la. Você repreenda em nome de Jesus e escolha ouvir o que diz a voz de Deus. E a voz de Deus te convida para um relacionamento com Ele. A voz de Deus te convida a viver uma vida de paz, a viver uma vida sem medo, a viver uma vida de plenitude com Ele. O verdadeiro amor lança fora todo o medo, não é verdade? E qual é esse verdadeiro amor? É o amor de Deus, o próprio Deus é o amor. Então, toda vez que você ouvir essa voz, primeiro você identifique, essa é a voz de Deus? Se essa não é a voz de Deus, eu não quero ouvir. Eu quero ouvir o que diz a voz de Deus. E aí sim, você ouvirá a voz daquele que te conhece antes mesmo de você nascer. A voz daquele que tem planos de paz, planos de bem para o seu futuro. Aquele que realmente quer o melhor para você. E para ouvir essa voz e não ter dúvida que é a voz de Deus, é necessário que você tenha um relacionamento com Ele. Porque aquela experiência que você se encontra em meio à multidão e você reconhece aquela voz que te chama, isso só é possível porque é uma voz familiar, é uma voz que você tem intimidade, tem relacionamento. E aí, por isso, em meio à multidão, ela se destaca e você prontamente se volta a ela.
Mas se você não tem esse relacionamento, se você não tem essa intimidade com essa voz que é a voz de Deus, como você vai discernir em meio a tantas outras vozes? Fica difícil, né? Então, eu te convido a se entregar cada vez mais a ouvir a voz de Deus por meio de um relacionamento com Ele, por meio de uma experiência com Ele, por meio de uma conversa com Ele. Quando você conversa, você fala, mas você também ouve. E é assim que a gente nutre um relacionamento. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos acesso à tua voz, sem nenhum intermédio, diretamente falando contigo e sabendo que somos ouvidos por ti. Obrigada, Senhor, porque a tua voz, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, porque o Senhor tem planos de bem para o nosso futuro, porque o Senhor tem um futuro de paz para nós. Obrigada, Senhor, porque antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Obrigada, Senhor, porque em tudo nós vemos a tua voz e te pedimos para abrir os nossos ouvidos para ouvir essa voz. Te pedimos, Senhor, que em um momento de intimidade contigo, o Senhor nos revele a tua voz e que nós possamos entender essa voz por diferentes maneiras ao longo do nosso dia. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.